Hoje eu percebi que está tudo dando errado. Clientes, contato, pagamento, logística, tudo. E eu vou conversar aqui com você. E essa questão que eu tô, vou resolver junto, aqui. Entende? Porque quando você começa, a gente tem aquilo de querer que tudo seja bom. Mas a gente vai aprendendo que a maioria das coisas não vão dar certo de primeira, principalmente quando a gente está iniciando, e elas não são como a gente quer que sejam, mas elas são como tem que ser para a gente conseguir extrair coisas boas ou ruins, entende? Olha só, vou falar aqui algumas coisas. Eu ia resolver isso antes e depois falar, mas como eu quero realmente mostrar o dia a dia, os desafios e tudo, eu vou fazer aqui com você. Primeira questão que está acontecendo, eu vou aqui fazer na minha mente todo o processo que acontece. Então, você cria o site, cria o anúncio, publica, faz. Eu vou desde lá de trás. Até a parte de o cliente entrar no site e pedir, tudo certo. Agora vem o pós e os problemas começam aqui. Primeiro ponto que eu vou anotar. Cliente não. Contato inválido. Isso. Contato inválido. O que acontece? O cliente coloca o número de celular para depois a gente entrar em contato com ele, mandar o código de rastreio para ele ficar tudo ciente e a gente mantendo a comunicação, entende? Mas tem clientes que colocaram um número de celular inválido. Só que como foi minha primeira vez, eu não verifiquei essa questão, só aprovei, entende? E agora que o pedido tá para eles receberem, eu não consigo manter contato, então estou tendo que falar por e-mail. E de duas clientes que ficaram assim, uma não uma tá respondendo por e-mail, mas a outra não responde de jeito nenhum. Então foi uma falha minha que aconteceu. Então nesse caso, contato inválido, onde a cliente não atende nem por celular e nem por e-mail. Ela quis o pedido, mas ela não atendeu por nenhum desses dois. O que a gente faz? No caso, o que eu vou fazer para... É aquilo, né? A gente tem que se concentrar no que a gente tem controle e tem que tirar o que não tem, a gente tem que ajustar. Então, nessa parte do contato inválido, o que eu vou fazer? Antes de aprovar pedido, entrar em contato com os clientes. Primeiro ponto, entrar em contato com os clientes pelo celular e esperar ele responder. Porque teve cliente que estava com celular válido do WhatsApp, mas ele não respondia de jeito nenhum e não responde. Tem uma cliente assim, o pedido chegou na casa dela, ela não recebeu, voltou, tá na agência esperando, a mensagem que eu mando tá chegando no celular dela, mas ela não visualiza. Entende? Então, só aprovar um pedido se o número do WhatsApp estiver válido e ela respondendo. E se o WhatsApp não estiver válido, a gente vai para o e-mail, espera ela responder para saber que ela está ciente, aí a gente prossegue. Essa, esse é o primeiro ponto. Só que tinha um ponto antes desse, que entende? Antes de a gente entrar em contato, a gente tem que ter o dinheiro para aprovar o pedido do cliente. Então, o segundo ponto é organizar as finanças para ver até quantos clientes eu posso receber e pagar pela entrega deles. Porque qual foi o problema que aconteceu? Comigo veio cliente demais, entende? Esse foi um lado ruim. Veio cliente acima do que eu podia receber. O que isso causou? Causou uma desorganização muito grande. Então, assim, eu posso até estar verificando aqui, se eu não perder tanto tempo. Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Se você olha isso aqui, por exemplo, é porque não dá para ver muito bem. Mas, por exemplo, essa parte aqui que é a maior, aparece, ó, metade dos pedidos está com saldo de expedição insuficiente. O que isso significa na prática? Significa que eu não estou com um orçamento ainda para poder pagar o frete, o fornecedor para poder enviar para os clientes. Então, metade deles está com esse atraso que não era para ter. Então, é um aprendizado que fica. O que eu posso fazer por isso? Nesse caso, vai ter que aguardar um pouco, entende? Não adianta essa parte dos contatos inválidos.
Não adianta eu ficar desesperado, não vai adiantar nada. Se o cliente está com contato inválido, o que eu vou fazer? Aprendi, posso tomar um leve prejuízo, mas nos próximos esse erro não acontece. Se, primeiro, contato inválido, não verifiquei com o cliente. Segundo, cliente demais, eu não planejei, as finanças então atrasou um pouco. Adianta eu ficar desesperado? Não vai adiantar nada. Se eu ficar desesperado, não vai chegar mais dinheiro, não vai acontecer uma mágica que vai liberar, não vai. Então o que eu vou fazer? Quando eu resolver essa questão por completo, nas próximas vezes eu vou calcular qual que é a média que eu tenho que pagar por cliente para ele receber e me organizar financeiramente. Então, assim, não tem porquê agora, por exemplo, eu ficar desesperado. Já faz parte, já aconteceu e nada que eu fizer vai mudar essa situação. Então, primeiro, contato inválido. Segundo, organizar as finanças, não só querer ter cliente, mas conseguir lidar com eles. Terceiro ponto, esse aqui para mim é muito chato. É falha dos correios. Ou seja, não tenho controle. Eu não tenho controle sobre isso. Porque, por exemplo, tem duas clientes aqui onde o correio ele disse que a previsão de entregar era ontem. Só que o correio não entregou. A cliente estava em casa esperando no processo, mas eles não entregaram. Não apareceu porque não entregou. Ah, não. Um foi pela questão de atraso mesmo. Era para chegar ontem, mas ocorreu um atraso. E a outra, eles estavam mandando o pedido para o lugar errado. Então a cliente veio até hoje me cobrar. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Olha aqui, ó. Era para ter chegado ontem, mas ela falou: "Bom dia, ainda não chegou". E aqui eu falei a verdade. Eu falei: "Olha, eu peço perdão, mas foi o que realmente aconteceu. O Correios, ele teve um erro na logística, então eu falei: "Olha, você pode ficar tranquila, vai atrasar, mas eu vou lhe avisar tudo certinho". Aí ela até relembrou: "Ah, eu acho que hoje vai estar fechado". Eu falei: "Ah, então fique tranquila que quando eles saírem para entregar para você, eu aviso". Ah, beleza. Então, é um negócio que eu estava preocupado, mas eu tenho controle sobre o Correios não tá entregando e ele tá atrasando? Eu não tenho controle sobre isso. Então, tá tudo bem. Eu falo, cliente, é o seguinte, atrasou, infelizmente isso faz parte, mas vai chegar você, entende? Você mantém um contato, não adianta ficar desesperado, você conversa aqui com a cliente, que é o que eu estou fazendo, e o jogo segue, entende? Isso faz parte. Eu sei que nesse processo vai sempre, infelizmente, vai aparecer cliente que não vai pagar, vai atrasar, o correio pode dar problema, eu posso tomar bloco, tanto que o terceiro é falhas do correio, que eu não tenho controle. Seja o pedido ele não ter sido entregue no dia, seja ter atrasado, seja ter ocorrido uma falha logística, eu não tenho. Então, olha só, foi contato inválido que eu tenho que verificar, ter orçamento, não só trazer cliente, mas planejar melhor. É outra coisa que eu vou organizar. Terceiro, falha dos correios. Eu não tenho controle sobre isso. Não adianta eu ficar estressado, não adianta. Mesmo que eu queira que o cliente receba no dia, já para ele pagar e eu receber de volta que eu investi com mais, né? Por exemplo, eu investi R$ 100 nesse cliente e voltou 300. Por mais que eu queira isso, não aconteceu. E eu ficar com raiva vai resolver alguma coisa? Não vai. Então a gente deixa isso de lado. A gente vai focar para nas próximas vezes a gente estar mais preparado para todas essas situações. E é uma coisa, isso aqui que eu estou falando com você, eu estou aprendendo exatamente agora. Eu estou falando com você, a gente está conversando e é o que está passando na minha cabeça e está seguindo, entende? O quarto problema, esse aqui eu acho chato, entende? O quarto problema, cliente não está pagando, ou seja, ele recebeu o pedido, mas ele não está respondendo. Então, a gente tem que ficar cobrando, olha, eu acho que você esqueceu, eu acho que você tem que fazer. Até agora eu acho que eu não tô 100% lembrado agora, mas acho que era para ter recebido até hoje umas 7 clientes. 4 receberam,
mas até agora nenhuma pagou. Quando acabar isso aqui, eu devo estar cobrando elas novamente. Mas tem essa questão, cliente não está pagando. O que que a gente pode fazer? Continuar cobrando. Continuar falando, olha, não se esqueça, você vai gostar muito, paga aqui para ficar tudo certo. Tem essa questão, o cliente não pagar, a gente tem que cobrar, tem que acompanhar ele, essa parte. Quinto problema, esse aqui, é complicado. O cliente bloquear você depois que ele recebe o produto. Ele quer o produto de graça, você entrega, aí ele te bloqueia para você não ficar cobrando. Entende? É o risco. Como eu já falei anteriormente, não só nessa nossa conversa, mas numa outra conversa. Isso vai acontecer. Eu imaginava do cliente não pagar, mas de bloquear, eu não estava esperando por essa. Mas das 4 clientes, uma fez isso, ela me bloqueou. Então, pelo meu número de WhatsApp pessoal, eu falei aquela, nossa, é o meu número de celular caiu, mas eu tô entrando em contato com você nesse daqui, ó, só relembrando. Então, assim, mais um problema, entende? Aconteceu. Então, olha só isso. Contato inválido, não consigo falar com o cliente, o produto chega, não tem contato. Organizar finanças, vem clientes demais e vai atrasar pedido porque eu não estou com orçamento para mandar para todos. Falha dos correios, isso não está no meu controle, eu só vou conversar com o cliente para ajustar. Quarto, o cliente recebe e não está pagando, nesse caso a gente vai ter que acompanhar. Quinto, o cliente bloqueou, isso não está no meu controle. O cliente me bloquear não está no meu controle. Eu vou tentar pelo WhatsApp pessoal. Se não der certo, é uma pena. Não deu certo, entende? Não tem o que eu possa fazer. É o risco e isso faz parte. Claro, se o cliente não pagar, ele vai ficar com o nome sujo dele, vai ficar com essa pendência, mas é isso que acontece, entende? E esse problema. O sexto é um problema que eu já estou resolvendo, entende? Já está ficando interessante, que eu já falei bastante sobre organização. Esse problema aconteceu quando eu percebi uma coisa. Vários pedidos aprovados sendo enviados, só que eu não sabia os dias que os clientes iam receber, eu não passei os códigos para eles, eu não sabia que dia ele ia receber para eu cobrar e ter que receber, então assim, ficou meio perdido. Então foi algo que eu tive que organizar, entende? Mas por que que eu estou falando tudo isso? São dificuldades que a gente vai passar, mas a gente tem que olhar para isso como uma forma de lapidar a gente para a gente melhorar, entende? Se a gente quer crescer na internet e prosperar, a gente tem que ter uma cabeça boa para isso. A gente tem que, uma coisa que eu não fiz, que a partir de hoje eu vou estar fazendo, calcular todas as variáveis negativas. Você entende que todas as possibilidades negativas que aconteceram, acabou de acontecer? O contato inválido, não consigo falar. Chegou mais cliente, vai atrasar pedido, não consigo, não estou com orçamento para fazer. Falha dos correios, pedido vai atrasar. É rara a logística, mas não está no meu controle. Cliente não está pagando, recebeu, não está querendo, não está pagando. Então ou pode ter esquecido, tá meio nessa, mas eu tenho que cobrar. Quinto, cliente bloquear. Então assim, são várias coisas que acontecem, mas isso é para lapidar a gente. A gente tem que sempre olhar para essas situações como a gente tem que sempre tirar alguma, é uma coisa que eu sempre penso. A gente sempre tem que tirar alguma coisa positiva de algo negativo, sempre. Porque se eu ficasse me remoendo, eu já teria desistido depois de tudo isso. Eu botar mais de R$ 2.000 e eu fiz quase 10.000 vendas, assim, 5 dias, para estar passando por tudo isso, cara, não podia desistir, mas o risco eu tomei. Eu estava ciente de que isso ia estar acontecendo, eu ia acertar muita coisa, eu ia errar muita coisa, e foi numa paulada só. Os erros que, se eu tivesse indo devagar, eu fosse indo devagar, eu ia pegar esse erro, depois de um mês eu ia tomar esse erro. Como eu fui de uma vez, eu já tomei a paulada, eu já peguei todos os problemas e erros que podem acontecer. E eu já vou corrigir, organizar todos de uma vez. Para quando for na próxima, a gente buscar fazer melhor. Entende? Então, assim, por que eu estou lhe compartilhando isso? São imprevistos, são dificuldades que aparecem quando a gente quer prosperar na internet. E isso faz parte, tá tudo bem.
A gente tem que focar no que a gente tem controle, que não tem, como o caso dos correios, a gente deixa de lado e foca em como melhorar. É isso. Ó, o sexto ponto é organizar melhor o cliente. Esses são os 6 pontos, então. Contato inválido, organizar as finanças para eu trazer clientes na proporção que eu consiga pagar para eles receberem. Falha dos correios, cliente não está pagando, cliente bloquear você, organizar melhor os clientes, no sentido de saber o que pagou, não pagou, o que tem que conversar. Então, assim, muitas coisas acontecendo. Isso é uma coisa que faz parte. E a gente está aqui para isso. Agora eu consigo realmente entender mais porque que a maioria desiste, entende? Claro, existem pessoas que já fazem muito mais fácil, mas outras como eu, têm essas pedras no caminho. Mas em compensação a gente erra mais rápido, erra mais cedo e melhora mais rápido. A gente não vai errar lá na frente, a gente já erra agora para aprender. E agora eu consigo entender por que a maioria desiste, porque realmente são muitos desafios, mas como eu lhe falei, a gente tem que olhar de uma forma positiva, ficar remoendo não vai adiantar. Até a coisa eu lhe falei ali, a cliente, conversei com ela, o outro, não adiantou ficar desesperado. Então a gente está no processo. É... Eu estou um pouco de mãos atadas, talvez. Eu quero. Vou continuar aqui no processo e a gente vai continuar aprendendo com isso para quando for lá na frente estar melhor. Eu sei que daqui uma semana, por exemplo, eu vou estar olhando para cá agora, eu vou estar rindo dessa situação toda, porque aí quando a gente tem um problema, a gente está ruim, mas uma semana depois geralmente resolve. Então é isso, eu queria deixar aqui que não é fácil, às vezes, mas a gente sempre tem que tirar um aprendizado de tudo. E você quer prosperar, siga em frente, mas sabe que vai ter muitos problemas, mas cada problema faz você melhorar. É isso o que eu estou passando, esse aprendizado, e fica com